Millions of people around the world using some of the most popular social media sites, Facebook, Instagram, and WhatsApp, have been forced offline in a major global blackout. It's one of the longest outages, already lasting several hours, and Facebook's share price has plummeted by nearly 5%. Along with It's not Instagram known and what's caused the WhatsApp, which problem, Facebook or when owns. they'll be One pleased that Facebook users employee continue telling to NBC access News WhatsApp everyone is just sort of standing around like the E diz que está implementado no WhatsApp, embora não detalhe que tipo de problema é esse e que está atuando para resolver a questão. No dia 4 de outubro de 2021, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp tiveram basicamente todos os seus serviços interrompidos, causando um prejuízo de bilhões de dólares para a empresa. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você o que ocorreu nesse dia. No vídeo de hoje, a gente vai passar para você uma análise bem simplificada do problema que ocorreu com o Facebook essa semana. Essa análise ela não é minha e sim da Cloudflare, que é uma empresa bastante famosa aqui no mundo de TI, principalmente porque ela é detentora do OpenDNS 1.1.1.1. Toda vez que ocorre alguma falha massiva na internet, a Cloudflare faz uma análise bem detalhada do problema que ocorreu. E dessa vez não foi diferente. Eu vou deixar então a análise deles aqui nas referências para você dar uma conferida lá no site deles, ponto a ponto, caso você tenha curiosidade. E no vídeo de hoje, para a gente entender esse problema do Facebook, eu quero passar 4 conceitos básicos aí para vocês, que é o que é um protocolo, o que é um endereço IP, o que é o DNS e o que é o BGP. Então fica comigo até o final que hoje o vídeo está muito maneiro. Facebook has servers everywhere, all over the world, to ensure that the service it delivers is, of course, optimized and is a good service to the users. So the fact that it's global suggests that it's not a problem with its server system. It could well be a problem at the heart of the technological engine that runs all those servers. No mundo de tecnologia, quando falamos sobre protocolos, estamos nos referenciando a um conjunto de regras que devem ser seguidos pelos roteadores, computadores ou qualquer dispositivo para que eles possam conversar entre si. No mundo real não é diferente. Você, por exemplo, quando troca ideia com o teu amigo, vocês estão utilizando um protocolo chamado língua portuguesa para poder trocar informações um com o outro. Se você entrar numa reunião com uma pessoa que só fala mandarim e você falando apenas português, vocês não vão poder conversar entre si, a não ser que você use Google Translate, mas não é esse o caso. Vocês podem, por exemplo, falar o inglês, que seria uma língua que os dois falariam mais facilmente, e através do inglês, utilizando esse protocolo, vocês poderiam trocar informações. Na internet não é diferente. O principal protocolo da internet, ou seja, o coração da internet, é o IP. O IP vem de Internet Protocol e ele é responsável pelo endereçamento dos dispositivos na internet. E o que significa isso? Isso significa que toda vez que você acessa a internet, você vem por um endereço IP e você está acessando algum endereço IP. Uma analogia é quando a gente compra algo na internet como a Amazon ou Mercado Livre. A Amazon ela é o endereço IP origem, porque ela é detentora do pacotinho lá. Aí, com base no endereço que você mandou lá na entrega, a Amazon vai pegar esse pacotinho e jogar para a transportadora. A transportadora sabe o seu endereço de entrega, vai fazer a logística interna dela para entregar o pacotinho para você no menor tempo possível, com o menor custo possível. A mesma coisa acontece na internet. Quando você está acessando um site do Facebook, no momento que você clica lá no navegador, você sai por um endereço IP e aí no momento que você chega na rede da operadora, a operadora te joga para a internet e a internet, com base no endereço IP destino, vai jogar você também pelos melhores caminhos até chegar lá. E agora que a gente sabe o que é o endereço IP e que todo dispositivo na internet tem um endereço IP, a gente precisa então gravar os endereços IPs
de todos os sites ou de todas as aplicações para poder ter acesso delas? Com certeza você já deve estar imaginando que não. Vamos entender que magia é essa então. E do Facebook estão fora do ar. O que os especialistas indicam é que pode ser uma falha de DNS. DNS é uma sigla para uma funcionalidade muito importante num sistema de internet como nós conhecemos. É o que dá nome aos domínios de internet e direciona o nosso acesso para um determinado endereço de IP, que vai fazer com que o aplicativo, com que a página do site abra. Possivelmente essa falha de DNS estaria causando essa suspensão dos serviços do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. E para isso, vamos dar um exemplo de um usuário da Morcego Telecom que está tentando acessar um site ou aplicativo do Facebook. O que vai acontecer? Raramente você vai colocar um endereço IP de algum site para você poder acessar. Então, o que a gente faz? Digita facebook.com e o bagulho acontece. Nesse momento da gente digitar o facebook.com, o nosso navegador ele chama o que chamamos de resolver. O resolver é uma requisição DNS. O DNS ele é o protocolo responsável por procurar o endereço IP associado àquele nome daquele site. Então o facebook.com pode ter um ou diversos endereços IP associados àquele site. E no momento que o seu computador sabe o endereço IP daquele site, ele vai poder navegar pela internet em busca dele. O DNS ele é como se fosse a nossa lista de contatos. Cara, raramente vai ter alguma pessoa que vai saber todos os números do contato que ela tem na lista telefônica de cor. Então o que a gente faz? A gente associa o número do telefone da pessoa ao nome. A mesma coisa o DNS, ele associa o endereço IP do servidor ao nome de domínio que ele colocou ali, o Facebook, o Netflix, tudo isso são nomes que são associados a endereços IP que estão na internet. E como que o DNS funciona? Basicamente, quando o nosso usuário da Morcego está querendo acessar o facebook.com, o facebook.com precisa de algum engenheiro do Facebook ir lá na internet, em algum servidor da internet, e criar um servidor autoritativo para o Facebook. E dentro desse servidor autoritativo, ele vai falar assim, olha, o facebook.com corresponde a esse endereço IP aqui. Perceba que o servidor DNS não é o mesmo servidor do servidor que está propriamente a aplicação. O conteúdo não está no servidor DNS. O DNS só vai apontar para o endereço do servidor. Voltando então no nosso caso do morcego, o nosso camarada aqui da Morcego Telecom, ele está querendo então acessar o site do Facebook. E ele vai mandar então uma requisição para um servidor DNS recursivo, perguntando, olha recursivo, quem é o endereço IP associado a facebook.com? O nosso servidor DNS recursivo, ele geralmente fica alocado aí dentro do provedor de internet ou mesmo de alguma empresa terceira, caso você esteja no ambiente corporativo. E ele atende muito outros usuários, então é possível que algum usuário antes do meu da Morcego tenha perguntado para ele quem é o facebook.com. Então ele já tenha feito um processo de descoberta desse endereço IP e guarda na sua memória que chamamos de tabela DNS, onde cada nome de domínio é associado ao endereço IP. Vamos imaginar aqui que o nosso servidor recursivo não sabe ainda o que é facebook.com. É a primeira vez que ele vai procurar, vamos imaginar, tá? Qual é o processo que ele vai fazer para descobrir o endereço IP? Como a gente deve imaginar, o sistema DNS ele é um sistema hierárquico e distribuído. Por que hierárquico? Porque lá no topo da hierarquia a gente tem o que chamamos de servidores DNS raiz. E ele tem as principais informações sobre os principais servidores DNS da internet, que são os servidores DNS de primeiro nível. E existem dois tipos de servidores DNS de primeiro nível. Os CCTLDs, Country Code Top Level Domain, que são os, por exemplo, .br, .ar de Argentina, .us de Estados Unidos. E temos também os GTLDs,
que são Generic Top Level Domains. Eles são responsáveis pelos nomes de domínio de .org, .com, .info, esses tipos de coisa. Voltando então no nosso servidor recursivo, o nosso recursivo, como ele não conhece o IP associado ao facebook.com, a primeira ação que ele vai fazer é perguntar ao servidor raiz. Então ele vai lá no servidor raiz e pergunta: olha, raiz, quem é o endereço IP associado a facebook.com? O raiz vai responder para o nosso servidor recursivo: olha, recursivo, eu não faço a mínima ideia de qual é o endereço IP do facebook.com. Porém, eu conheço o servidor autoritativo dos .com, que é os GTLDs. Pergunte a ele se ele sabe quem é facebook.com. Então, o nosso recursivo vai lá, pergunta ao GTLD de primeiro nível: olha, servidor GTLD, qual é o endereço IP associado a facebook.com? E de novo o GTLD vai falar: cara, infelizmente eu não sei, mas eu conheço quem é o autoritativo do facebook.com. Pergunte a ele que eu tenho certeza que ele vai saber te responder. Então volta aqui a requisição e o nosso recursivo vai lá no autoritativo do servidor DNS do facebook.com. Olha, servidor autoritativo do Facebook, qual é o endereço IP associado ao facebook.com? Aí o autoritativo, que foi aquele que a gente configurou lá atrás, vai falar assim: ah, muito obrigado por perguntar. O endereço IP associado a facebook.com é XPTO. Volta aqui para o nosso recursivo responde para o nosso computador: olha, computador, quando você for digitar aí facebook.com, jogue para esse endereço IP. E aí o computador, munido do endereço IP origem e IP destino, ele vai poder navegar para a internet até a aplicação do facebook.com. E é assim que a gente acessa a aplicação. Perceba que são dois servidores totalmente diferentes. Um fica a aplicação, a web, etc. E o outro apenas para o protocolo DNS. Ok, mas como então ocorreu o problema do Facebook? Tudo funcionando muito bonito até aí. Mas e se a gente lembrar da segunda-feira que ocorreu esse probleminha todo? Em primeiro momento, muita gente falou que era DNS e realmente era uma conclusão plausível. Por quê? Caso esse servidor autoritativo do Facebook que a gente tinha configurado, ele fique down ou mesmo fique inalcançável por algum problema de roteamento aqui dentro do Facebook, no momento que o recursivo solicitasse o raiz, depois solicitasse o GTLD e fosse lá para o nosso autoritativo, se ele estiver indisponível ou inalcançável, o nosso servidor recursivo não vai ter como fazer a descoberta do endereço IP associado ao nome do facebook.com. Como ele não consegue fazer essa descoberta, ele retorna um erro aqui para o nosso cliente, e é aquele erro que a gente via muito do servidor estar indisponível, inalcançável, esses tipos de erro que a gente viu aí durante a pane do Facebook. Mas o problema real não foi esse. A gente precisa ir um pouco mais além para entender o que realmente ocorreu. Porque o que a gente falou aqui não foi o problema, e sim foi as consequências do real problema. E para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender um pouco como funciona a internet. Então vamos lá. But this is a misconfiguration, some sort of technical glitch that is basically unheard of. The scope of it is just utterly remarkable. A internet, ela é a rede das redes e ela é formada então pela interligação de diversas redes. A gente vai fazer um paralelo de redes com o CEP, é mesmo, CEP do endereço da sua casa. A gente usa o CEP aqui no Brasil, ele é dividido em diversas regiões, né? Cada região começa com um número tal de CEP. Por exemplo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, todo CEP começa com o número 2. Embora eles comecem com o mesmo número, tanto o Rio quanto o ES, dentro da divisão dos estados ali, você nunca vai ter um CEP igual, porque essa divisão
ocorre ali, por exemplo, na região metropolitana, na capital, no interior. Então ocorre essa subdivisão. Em cidades grandes, por exemplo, é comum você ter um CEP por rua. Então imagine só, cada rua você tem apenas um CEP. Tem cidade que tem apenas um CEP, então você vê essas diferenças. Mas se a gente pegar esse exemplo do CEP, acontece a mesma coisa na internet, porém de forma global. Embora você veja ali diversas redes que comecem com o mesmo número, existe uma subdivisão ali interna dentro dos países, dentro das regiões e assim sucessivamente. Então o que ocorre? As empresas aqui no Brasil, elas têm que solicitar essa rede ou esse CEP a um órgão chamado CGI-BR, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então você solicita essa rede ao CGI e o CGI vai alocar essa rede para você, que vai ser o seu CEP na internet, o seu endereço na internet. Só que tem um conceitinho a mais aí que a gente precisa falar. Assim como no CEP a gente pode ter uma rua só com apenas um CEP, as casas elas têm número diferente. Lembra que eu falei do IP lá atrás nesse vídeo? A mesma coisa vai acontecer com o IP. Se a gente pegar 1, 2, 3, um monte de IPs e conjuntar eles, esse monte de IPs ou um monte de host correspondem a uma rede. Então, o CEP ele é uma rua com diversas casas e na internet esse CEP é uma rede e as casas são os endereços IPs ou os hosts. E as empresas podem fazer essa solicitação dessas redes para elas mesmas e podem ser alocadas de forma que somente aquela empresa vai ter aquela rede na internet. Por exemplo, o Facebook tem as próprias redes dele, o Google tem as próprias redes dele. As empresas como, sei lá, a Morcego Telecom, ela vai ter as próprias redes delas que vão ser únicas na internet. Qualquer empresa, principalmente provedores de internet, pode fazer essa solicitação. É claro, vai depender de onde você está com a sua empresa. Se for aqui no Brasil, você vai solicitar o CGI-BR, o NIC-BR. E aí eles vão fazer todos os procedimentos contigo aí. Tá, mas como que a gente vai fazer para com que uma rede converse com a outra? Porque, por exemplo, eu quero que os usuários da Morcego Telecom consigam acessar o Facebook. Para a gente conseguir isso, tanto a rede da Morcego Telecom tem que conhecer do Facebook e o Facebook tem que conhecer a Morcego para o pacote ir e o pacote voltar. Isso seria simples, de uma forma bem básica. A gente poderia simplesmente vir aqui no roteador da Morcego, falar assim, olha roteador da Morcego, quando você receber um pacote para o Facebook, encaminhe por esse caminho. A mesma coisa no lado do Facebook. Olha o roteador do Facebook, quando você quiser chegar na Morcego, jogue por esse caminho aqui. Só que você já começa a ver um problema aí. Imagina um AS200. Esse AS200, para chegar no Facebook, eu teria que fazer uma configuração aqui, eu teria que fazer uma configuração aqui, por exemplo, e aqui. Da mesma forma, para o pacote voltar, né? Isso não seria escalável na internet. Imagina toda vez que alguma rede quiser acessar o Facebook teria que ir lá e manualmente configurar isso. E é para isso que a gente usa um protocolo. Esse protocolo é o BGP, o Border Gateway Protocol, também conhecido como protocolo na internet. O BGP, a gente vai usar ele entre redes diferentes, ou entre ASN, sistemas autônomos, porque cada rede é como se você associasse a esse número de sistema autônomo à sua rede. Então a gente só vai habilitar aqui o BGP nesse caso entre os nossos sistemas autônomos, por exemplo, o Morcego e o Facebook. A gente tem duas redes diferentes, a gente vai habilitar o BGP na borda dessa rede, ou seja, na interligação das duas aqui, e aí tanto os equipamentos da Morcego quanto os equipamentos da Facebook vão começar a divulgar de forma automática essas redes. Então é como se fosse o CEP fosse aprendido de forma dinâmica, entendeu? E aí como que vai ser todo o procedimento? Como a gente tem um BGP aqui e eles vão começar a aprender de forma dinâmica, a gente também vai rodar um BGP aqui, né?
E aí, todas essas redes aqui no nosso ambiente de mini internet vão começar a divulgar suas informações um para os outros, de modo que no final do processo, todas as redes conheçam algumas das outras. E aí, no momento que o usuário do Facebook aqui da Morcego quiser tentar acessar lá, ele pode vir por aqui, por exemplo, vir aqui porque todo esse caminho já está traçado para ele. E caso ocorra alguma falha, por exemplo, nesse caminho aqui, automaticamente o protocolo BGP vai redirecionar o seu pacote por outro caminho. É isso que chamamos de rotas na internet. Quando fala assim, geralmente o pessoal de jogo, tá passando por uma rota ruim. Às vezes é porque o pacote está passando por mais sistemas autônomos até chegar ao servidor lá do seu game. É isso que é o conceito de rotas. E aí no momento que o link aqui é reestabelecido, a rota automaticamente já é direcionada para o nosso servidor pelo caminho mais curto. E é graças ao BGP que a gente consegue essa escalabilidade na internet. Porque ele vai divulgando aqui, mesmo que diretamente, né, o AS200 não esteja conectado ao Facebook, ele consegue chegar ao Facebook graças ao BGP, porque o próprio BGP vai construindo esses caminhos para ele na internet. A gente falou sobre o protocolo, a gente então falou sobre o IP, o DNS e o BGP. Tá, mas qual então foi realmente o problema? Bom, essas redes aqui, como assim? Essas redes aqui, assim como o CEP, elas podem ser subdivididas internamente entre essas empresas. No exemplo aqui do Facebook, é possível que, por exemplo, uma parte dessa rede, eles podem alocar as aplicações, os servidores web, etc, etc. Outra parte dessa rede estava os servidores DNS. E é aí que começa a brincadeira. Na divulgação do BGP, o Facebook ele é responsável por divulgar todas as redes que ele tem. De modo que ele divulgando essas redes, a internet, ela pode, através do BGP, saber chegar nesses ambientes. Só que por alguma falha, a gente não sabe se foi uma falha humana ou se foi uma falha de um computador, o Facebook aqui deixou de divulgar pelo BGP, ou seja, pela internet, somente os blocos de DNS dele. Então, como esses blocos de DNS, essas redes do DNS, não estavam sendo divulgadas pela internet, é como simplesmente essa parte do Facebook não existisse. E aí o que acontece no processo do DNS? O nosso usuário aqui da Morcego solicita o recursivo, o servidor recursivo vai na raiz vai para o GTLDs. No momento que o GTLDs vai falar assim, olha, o servidor autoritativo do Facebook é esse cara aqui. Ele aponta para esse servidor, só que ninguém da internet consegue chegar no servidor. Então, se ninguém consegue chegar no servidor por causa desse erro de configuração aqui, todo o sistema embaixo dele, ele vai colapsar. E é isso que ocorreu justamente no dia 4 de outubro de 2021 com o Facebook. Isso, é claro, de acordo com a análise da Cloudflare, tá, galera? O que eu tentei passar aqui foi apenas um resumo de forma mais simplificada do que eles escreveram lá no blog deles. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. E agora você para pensar, se a gente teve um problema essa semana com o Facebook e a internet ficou essa doideira, imagina no dia que a gente tiver um problema no Google ou no YouTube. Imagina que doideira que vai ficar a internet. Então, se você gostou, curta esse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você gostou do conteúdo que a gente trouxe hoje e também comenta se você quer ver algum tipo de conteúdo novo aqui no canal. E eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!